Acabamos de receber novas informações sobre as mortes do ator vencedor do Oscar, Gene Hackman, e de sua esposa. Essas informações vêm de um mandado de busca obtido pela ABC News junto aos detetives do xerife do condado de Santa Fé. O casal foi encontrado ontem dentro de sua casa no Novo México, sob a imponente mansão da estrela de Hollywood, Gene Hackman. Os investigadores descobriram um segredo chocante que ninguém esperava. Nesta manhã, foram divulgadas imagens das câmeras corporais e de vigilância da investigação da morte de Gene Hackman e sua esposa Betsy, que oferecem novas perspectivas sobre seus últimos dias. Os policiais revistaram os cômodos após serem chamados para vasculhar a casa do casal em Santa Fé, em fevereiro. Escondido sob a enorme mansão no Novo México, havia um túnel estranho que levava à escuridão, desconhecido por todos. Lá dentro, objetos antigos, itens estranhos e símbolos misteriosos sugeriam segredos há muito ocultos. Para que servia essa passagem subterrânea? E por que ela permaneceu em segredo por tantos anos? À medida que as autoridades investigam mais a fundo, surgem mais perguntas. Seria uma fuga particular, um depósito secreto ou algo muito pior? Acompanhe-nos neste vídeo enquanto revelamos os detalhes do suposto túnel secreto sob a mansão de Gene Hackman. A propriedade que pertenceu ao falecido ator Gene Hackman não era uma casa comum. Pessoas que posteriormente analisaram o terreno e sua planta descreveram-na como algo muito mais próximo de um complexo fortificado do que de uma residência privada tranquila. A propriedade abrangia cerca de 23 acres de terra e foi cuidadosamente localizada em uma área arborizada e tranquila nos arredores de Santa Fé. Só de olhar para ela, já era evidente que privacidade e proteção eram prioridades fundamentais. Altos muros de pedra cercavam grande parte da propriedade, alguns com até 3 metros de altura. Portões de aço pesados controlavam a única entrada visível, dificultando o acesso de qualquer pessoa sem permissão. Sistemas de segurança foram instalados em toda a área. Sensores de movimento monitoravam a movimentação a centenas de metros de distância, enquanto câmeras térmicas rastreavam a atividade dia e noite. De acordo com profissionais de segurança que posteriormente analisaram esses sistemas, a configuração ia muito além do que normalmente se vê em casas de celebridades. Alguns descreveram o sistema como semelhante aos sistemas de segurança usados em instalações governamentais ou militares. Esse nível de defesa levantou questões iniciais sobre por que medidas tão extremas eram consideradas necessárias. Os empreiteiros que trabalharam na propriedade aumentaram o mistério. Vários relataram ter recebido a instrução de construir partes da casa usando paredes de concreto excepcionalmente grossas, algumas com até 45 centímetros de espessura. Esse tipo de construção é mais comum em bunkers ou instalações de segurança projetadas para resistir a explosões ou forças extremas. Quando os trabalhadores questionaram o propósito dessa obra, teriam sido informados de que se tratava de um depósito. No entanto, muitos consideraram que a explicação não correspondia ao esforço e aos materiais necessários. Todos os empreiteiros e funcionários foram obrigados a assinar rigorosos acordos de confidencialidade. Esses acordos os impediam de falar publicamente sobre seu trabalho ou sobre o que viram na propriedade por décadas. Alguns desses acordos só expiraram anos depois, reforçando a sensação de que o sigilo era um objetivo de longo prazo, e não uma precaução temporária. Após a morte de Gene Hackman, investigadores que realizavam buscas na propriedade teriam descoberto algo inesperado. Escondida atrás de painéis cuidadosamente projetados na biblioteca particular, estava a entrada para um túnel estreito. A abertura estava tão bem camuflada que não teria sido encontrada sem uma inspeção minuciosa. Uma vez descoberta, os investigadores seguiram degraus de pedra que desciam em espiral para a escuridão. O túnel estendia-se por mais de 90 metros abaixo da superfície. Era estreito, íngreme e frio, com ar úmido subindo de baixo. Partes do túnel pareciam extremamente antigas, possivelmente datando de muitas décadas ou até mesmo um século. Ao mesmo tempo, outras seções mostravam sinais de reforço moderno,
sugerindo que alguém havia tomado medidas para preservá-lo e fortalecê-lo ao longo do tempo. Essa mistura de construções antigas e novas dificultava determinar exatamente quando o túnel foi construído ou quem o criou originalmente. No fundo do túnel, os investigadores teriam entrado em uma grande câmara subterrânea. A sala era ampla e aberta, com tetos arqueados e paredes de pedra que refletiam estilos arquitetônicos mais antigos. Alguns historiadores observaram que o projeto se assemelhava a estruturas construídas no final do século XIX, particularmente aquelas ligadas às operações de mineração na região. Isso corroborou os registros, sugerindo que o terreno era usado para mineração muito antes de Hackman ser o proprietário. Dentro da câmara, caixas de madeira estavam empilhadas ao longo das paredes. Um total de 47 caixas foram documentadas. Muitas estavam deterioradas pelo tempo, com madeira quebrada e marcas desbotadas. Seu estado sugeria que haviam sido armazenadas ali por muitos anos sem serem perturbadas. Quando os investigadores examinaram o conteúdo, encontraram itens que causaram preocupação e confusão imediatas. Entre os materiais encontrados, havia um livro-razão encadernado em couro datado de 1947. As anotações em seu interior estavam inteiramente em alemão e incluíam nomes, datas e dados financeiros. Havia também fotografias antigas, amareladas pelo tempo, mostrando pessoas em uniformes que não correspondiam claramente a nenhuma organização militar conhecida. Algumas imagens pareciam mostrar reuniões em salas escuras, enquanto outras revelavam locais desconhecidos. Em diversas fotografias, rostos ou nomes haviam sido deliberadamente riscados, como se alguém quisesse apagar identidades por completo. Essas descobertas por si só foram suficientes para mudar o foco da investigação. No entanto, elas representavam apenas parte do que tornava a câmara subterrânea tão perturbadora. As próprias paredes pareciam contar outra história, uma que os investigadores não estavam preparados para explicar completamente. Se o túnel e os artefatos já levantavam tantas questões, o que acontece quando os investigadores examinam as paredes mais de perto e se deparam com uma porta de ferro selada que nunca deveria ter sido aberta? Vamos descobrir. Símbolos, a porta selada e as perguntas que permanecem. À medida que os investigadores continuavam a documentar a câmara subterrânea, notaram que as paredes de pedra estavam cobertas de símbolos esculpidos. Havia centenas dessas marcas espalhadas pela superfície da câmara. De acordo com especialistas forenses, os símbolos não correspondiam a nenhum idioma, alfabeto ou sistema de escrita conhecido. Isso descartou imediatamente explicações simples, como grafites ou anotações pessoais deixadas por um antigo proprietário. Alguns dos símbolos eram semelhantes a antigos sinais alquímicos usados na Europa medieval. Outros pareciam mais técnicos, assemelhando-se a plantas ou diagramas de máquinas. Alguns correspondiam ao formato geral de cartas astronômicas, mas os padrões estelares não correspondiam a nenhuma data ou configuração conhecida registrada na astronomia moderna. Isso dificultou a inclusão dos símbolos em qualquer estrutura histórica ou científica reconhecida. Especialistas apresentaram diversas teorias. Uma possibilidade era que os símbolos tivessem sido criados por alguém com interesse no ocultismo ou em conhecimento secreto. Outra teoria sugeria que as marcas faziam parte de um sistema codificado, concebido para ser compreendido apenas por alguém com conhecimento específico ou uma chave. Houve também ideias mais extremas propostas por pesquisadores externos, que acreditavam que os símbolos poderiam representar informações destinadas a permanecer ocultas, transmitidas através das gerações. A descoberta mais perturbadora, no entanto, ainda estava por vir no fundo da câmara. Atrás de pilhas de caixas em decomposição, os investigadores encontraram, segundo relatos, uma enorme porta de ferro. A porta tinha cerca de 2 metros de altura e vários centímetros de espessura. Sua superfície estava bastante enferrujada, sugerindo que não havia sido tocada em décadas. Ao contrário da maioria das portas, não tinha maçaneta visível. Em vez disso, possuía um mecanismo de travamento robusto que parecia projetado para manter permanentemente selado
o que quer que estivesse atrás dela. As autoridades se recusaram a comentar o que, se é que existe algo, está atrás da porta. Não houve confirmação pública de que ela tenha sido aberta alguma vez. Esse silêncio só aumentou as especulações. Alguns acreditam que a porta leva a outra câmara, possivelmente maior e ainda mais segura. Outros sugerem que ela se conecta a uma rede subterrânea mais ampla, possivelmente ligada a estruturas da época da Guerra Fria ou a instalações militares esquecidas. Os investigadores também expressaram preocupação com o que observaram dentro da casa principal. Os móveis pareciam ter sido movidos recentemente, deixando marcas nos tapetes e arranhões nos pisos. Os documentos no escritório de Hackman pareciam ter sido vasculhados e reorganizados. Esses sinais de atividade não correspondiam às expectativas, considerando a saúde e a mobilidade relatadas do casal. Esses detalhes levantaram questões sobre se alguém mais havia estado na casa durante as semanas que antecederam a descoberta dos corpos. Algumas teorias sugerem que uma pessoa de fora pode ter estado procurando por algo específico. Outros acreditam que o próprio Hackman pode ter organizado ou escondido itens em seus últimos dias. O momento das mortes também permanece um ponto de grande preocupação. Betsy Arakawa teria morrido semanas antes de Gene Hackman, mas seu corpo só foi descoberto muito tempo depois. O próprio Hackman morreu algum tempo depois, sozinho em casa. Essa lacuna temporal gerou um debate contínuo sobre o que pode ter acontecido durante essas semanas. Hackman passou algum tempo na câmara subterrânea? Ele descobriu algo que lhe causou medo ou estresse? Ou o túnel foi usado por outra pessoa? Apesar dessas perguntas sem resposta, as autoridades continuam afirmando que as mortes foram por causas naturais. Ao mesmo tempo, equipes forenses estariam analisando os materiais recuperados da câmara subterrânea. A falta de respostas claras permitiu que a especulação crescesse, alimentada pela natureza incomum das descobertas e pelo silêncio que as cercava. O que permanece certo é que a propriedade guardava mais do que qualquer um esperava. Sob a mansão silenciosa e sua forte segurança, jazia uma estrutura oculta repleta de perguntas sem resposta. Enquanto as autoridades não decidirem falar abertamente, o túnel, os símbolos e a porta lacrada continuarão a suscitar dúvidas e teorias, deixando a verdade completa enterrada nas profundezas da Terra. Se o que se escondia sob a propriedade levantava questões perturbadoras, o que revelam as vozes vindas de fora dos muros sobre o longo rastro de segredos, visitantes estranhos e pessoas que parecem desaparecer sem deixar rastro? Fiquem ligados para mais novidades. Sussurros do lado de fora, vizinhos, trabalhadores desaparecidos e um rastro frio. Os investigadores que examinavam os eventos em torno da propriedade começaram a notar que alguns dos detalhes mais perturbadores não provinham de descobertas subterrâneas, mas sim das pessoas que viviam e trabalhavam nas proximidades. Muito antes das mortes atraírem a atenção nacional, os vizinhos já pressentiam que algo estava diferente na propriedade. Embora a propriedade fosse conhecida por ser privada e fortemente vigiada, os moradores relataram padrões de comportamento que se destacavam mesmo para esses padrões. Vários vizinhos se lembravam de ter visto visitantes desconhecidos chegando à propriedade tarde da noite. Essas visitas eram geralmente breves e irregulares. Veículos entravam pelos portões reforçados, permaneciam lá dentro por um curto período e depois saíam sem qualquer explicação clara. Os visitantes raramente eram vistos durante o dia e seus rostos eram nunca claramente visíveis. Segundo moradores da região, essas visitas não seguiam nenhum padrão previsível e continuaram por muitos anos. Embora alguns inicialmente presumissem que a atividade estivesse relacionada a visitas comerciais ou pessoais, a frequência e o sigilo causaram crescente inquietação. Além dessas visitas, os vizinhos descreveram ouvir estranhos sons mecânicos vindos do subsolo. Esses ruídos não eram constantes, mas ocorriam em horários estranhos,
frequentemente tarde da noite ou de madrugada. Alguns compararam os sons a máquinas pesadas operando no subsolo, enquanto outros descreveram vibrações baixas e estrondosas que podiam ser sentidas através do solo. Os ruídos eram tão incomuns que alguns moradores os comentaram entre si, embora ninguém jamais os tenha denunciado formalmente. Com o tempo, os sons se tornaram parte do folclore local em torno da propriedade. Igualmente perturbadoras eram as histórias ligadas às pessoas que trabalharam na propriedade ou em seus arredores. Investigadores que tentaram rastrear ex-funcionários, empreiteiros e trabalhadores encontraram repetidos becos sem saída. Algumas pessoas que supostamente trabalharam em projetos de construção décadas antes não puderam ser localizadas por meio de registros públicos. Outras pareciam não ter deixado um histórico de emprego claro após sua passagem pela propriedade. Os números de telefone não funcionavam mais. Os endereços não levavam a lugar nenhum. E, em alguns casos, os nomes não constavam em nenhum banco de dados pesquisável. Esse padrão gerou preocupação porque não se limitava a um ou dois indivíduos. Vários trabalhadores de diferentes períodos parecem ter desaparecido da vida pública rastreável. Embora seja possível que alguns tenham mudado de carreira, se mudado para o exterior ou optado por uma vida privada, o grande número de indivíduos não rastreáveis ligados a uma única propriedade chamou a atenção dos investigadores. A falta de documentação impossibilitou confirmar sua situação atual, ou mesmo verificar detalhes básicos sobre suas vidas após deixarem a propriedade. Antigos vizinhos também relataram que alguns trabalhadores partiram repentinamente, sem dar explicações. Eles se lembravam de ver funcionários presentes por meses ou anos, apenas para desaparecerem sem despedida ou substituição. Em alguns casos, vizinhos se lembravam de perguntar sobre funcionários conhecidos e serem informados de que eles haviam se mudado, sem maiores detalhes. Com o tempo, essas partidas silenciosas aumentaram a sensação de que a propriedade operava sob regras muito diferentes das de residências comuns. Os investigadores observaram que essa atmosfera de sigilo era reforçada por rígidos acordos de confidencialidade. Funcionários e trabalhadores eram obrigados a assinar documentos legais que os impediam de falar sobre seu trabalho por longos períodos. Embora acordos de confidencialidade não sejam incomuns entre proprietários de imóveis de alto padrão, a duração e a severidade descritas por algumas fontes foram consideradas extremas. Esses acordos podem explicar por que alguns indivíduos se mostraram relutantes em se apresentar, mesmo anos depois. Apesar desses padrões preocupantes, nenhuma evidência direta foi apresentada para confirmar irregularidades relacionadas aos trabalhadores desaparecidos ou à atividade estranha. As autoridades enfatizaram que especulação por si só não constitui prova. No entanto, a impossibilidade de localizar vários indivíduos ligados à propriedade tem dificultado os esforços para reconstruir completamente sua história. Sem relatos em primeira mão, os investigadores dependem de informações fragmentadas e relatos indiretos. Ao mesmo tempo, as conclusões oficiais sobre as mortes em si permaneceram inalteradas. Os médicos legistas concluíram que Gene Hackman morreu de doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, tendo a doença de Alzheimer sido apontada como um fator contribuinte significativo. Os investigadores também confirmaram que não foram detectados vazamentos de gás significativos, nem exposição a monóxido de carbono na residência. Essas conclusões corroboraram a posição oficial de que as mortes foram causadas por causas naturais. Mesmo assim, o contraste entre esses achados médicos e as circunstâncias que os envolveram manteve as dúvidas em aberto. Os relatos dos vizinhos sobre visitantes inexplicáveis, ruídos subterrâneos e trabalhadores desaparecidos pintam um quadro que não se encaixa facilmente com o de uma residência particular comum. Embora nenhum desses detalhes isoladamente prove atividade criminosa, em conjunto, sugerem uma longa história de segredos que ainda precisa ser totalmente explicada. À medida que a investigação prossegue, as autoridades têm se mantido cautelosas em suas declarações. Elas não confirmaram nenhuma ligação entre os desaparecimentos relatados, a estranha atividade observada pelos vizinhos e as mortes na propriedade. Até que mais informações estejam disponíveis, esses relatos permanecem como peças não resolvidas de um quebra-cabeça maior,
deixando muitos se perguntando quanta da verdadeira história da propriedade jamais será totalmente desvendada. O que exatamente as autoridades encontraram quando finalmente entraram na isolada propriedade de Santa Fé? E como anos de isolamento e segredo moldaram os últimos dias de Gene Hackman e Betsy Arakawa? Vamos descobrir. Descoberta de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Na manhã de 26 de fevereiro de 2025, policiais chegaram à casa do lendário ator Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa, em Santa Fé, Novo México. O primeiro alerta partiu de um faz-tudo que trabalhava para o casal há anos e que havia visitado a propriedade recentemente. Ao chegarem, os policiais descobriram que Hackman e sua esposa estavam mortos. Também estavam presentes na propriedade seus 3 cães. Um dos cães havia morrido dentro de uma gaiola trancada, provavelmente de fome e desidratação, enquanto os outros 2 mal sobreviviam, procurando restos de comida. A inspeção inicial revelou uma casa em estado deplorável de abandono. A outrora luxuosa propriedade de 4 milhões de dólares americanos, conhecida por sua serena localização no deserto e privacidade, estava agora desorganizada e mal cuidada. Os policiais documentaram pilhas de roupas, caixas espalhadas, mantimentos fechados, frascos de remédios e roupas de cama cobrindo o chão. Alguns cômodos pareciam praticamente intocados há meses, enquanto outros apresentavam sinais de negligência e desordem. Imagens da câmera corporal divulgadas pelo Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé mostram os policiais desviando cuidadosamente de camas de cachorro, livros, lixo e entulho por toda a casa. As condições sanitárias da propriedade eram alarmantes. Em um banheiro, fezes e urina não removidas estavam no vaso sanitário há dias. Um quarto continha um travesseiro manchado de sangue, enquanto outras áreas da casa estavam repletas de comida pela metade, camas de cachorro e mantimentos vencidos deixados para apodrecer. O exterior da propriedade também apresentava problemas. Especialistas em controle de animais observaram que partes da propriedade haviam se tornado um criadouro de roedores. Roedores mortos e ninhos foram encontrados em dependências externas. As autoridades esclareceram que a casa principal não estava totalmente infestada por pragas, mas as condições indicavam um sério risco à saúde do casal. Betsy Arakawa, de 64 anos, foi a primeira a adoecer. Sua morte foi atribuída à síndrome pulmonar por haplovírus, HPS, uma doença rara, porém fatal, transmitida por roedores. Exames laboratoriais confirmaram a presença do vírus. Antes de falecer, Arakawa havia entrado em contato com seu médico a respeito da saúde do marido, relatando que Hackman não estava se sentindo bem. Ela também pesquisou online por cilindros de oxigênio, provavelmente suspeitando de uma simples doença respiratória. Essas ações sugerem que ela tentou controlar a situação discretamente antes que a doença se tornasse fatal. Gene Hackman, de 95 anos, sofria de Alzheimer em estágio avançado. Essa condição provavelmente o deixou inconsciente da morte de sua esposa. Observações das autoridades sugerem que Hackman pode ter continuado sua rotina diária, fazendo suas refeições, sentando-se perto dela ou se movimentando pela casa sem perceber a gravidade da situação. Hackman faleceu posteriormente devido à doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, com a doença de Alzheimer listada como um fator contribuinte significativo. Uma autópsia completa e uma tomografia computadorizada post-mortem não revelaram evidências de trauma, interno ou externo, nem de outras doenças naturais graves. Os testes para vírus comuns, como Covid-19 e influenza, bem como para monóxido de carbono, foram negativos. Os investigadores estimaram que o casal estava morto havia aproximadamente 9 dias antes de ser encontrado. A desorientação de Hackman devido ao Alzheimer provavelmente agravou os efeitos do isolamento e contribuiu para a trágica sequência de eventos. A cena dentro da casa retratava um quadro sombrio de 2 idosos vivendo em quase total isolamento, sem ajuda ou supervisão externa. O isolamento, combinado com a doença e a negligência, contribuiu diretamente para as circunstâncias que levaram às suas mortes. Familiares, incluindo as filhas de Hackman, Elizabeth e Lizzie, forneceram um contexto importante.
confirmaram que Hackman e Arakawa eram extremamente reservados e recusavam-se a permitir a entrada de qualquer pessoa em sua casa, incluindo funcionários da limpeza. As filhas não viam o casal há mais de 1 ano e meio, o que evidencia o grau de isolamento em que viviam. Essa longa separação do mundo exterior atrasou a descoberta das mortes e contribuiu para a deterioração da propriedade. A reação do público à descoberta foi de choque e tristeza. Fãs e a mídia lutavam para conciliar a imagem pública e imponente de Hackman com o homem frágil e isolado encontrado em casa. O contraste era gritante. Um ator outrora vibrante, conhecido por sua força e controle nas telas, reduzido à vulnerabilidade, confusão e solidão em sua vida privada. Em conclusão, as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa ilustram os riscos associados ao isolamento prolongado, à doença e à idade avançada. As condições da propriedade, a cronologia da doença e da morte e os laudos médicos apontam para causas naturais. No entanto, a história permanece trágica, enfatizando as consequências do isolamento, mesmo para indivíduos ricos e influentes. Com as mortes trágicas de Gene Hackman e Betsy Arakawa reveladas e o estado chocante de sua casa exposto, o que as condições da propriedade e a reação do público nos dizem sobre seus últimos anos e o legado que deixaram. Vamos analisar mais a fundo. Condições da propriedade, reação do público e legado. A propriedade de Gene Hackman e Betsy Arakawa em Santa Fé refletia anos de isolamento e negligência quando as autoridades chegaram. A casa, antes uma propriedade luxuosa e cuidadosamente mantida, estava agora desorganizada e insalubre. Os agentes constataram a presença de alimentos vencidos, pertences pessoais espalhados, camas de cachorro e desordem generalizada por toda a casa. Cômodos que antes eram impecáveis estavam repletos de lixo e entulho, ilustrando a deterioração da vida cotidiana sob o prolongado isolamento. As autoridades recolheram cuidadosamente os pertences pessoais, medicamentos controlados e documentos. Todos os itens foram documentados e ensacados para posterior investigação. Apesar das condições deploráveis, as autoridades confirmaram que as mortes foram causadas por causas naturais. A morte de Betsy foi devido à síndrome pulmonar por vírus de caçador, contraída por meio de fezes de roedores, enquanto a morte de Hackman resultou de doença cardiovascular com Alzheimer como fator contribuinte. As condições da propriedade, embora perturbadoras, não sugeriam crime. Os testes confirmaram a ausência de substâncias nocivas, como monóxido de carbono, e nenhum sinal de trauma foi encontrado durante as autópsias. Familiares ofereceram informações sobre o comportamento e o estilo de vida do casal. Hackman e Arakawa optaram por viver isolados, evitando contato com o mundo exterior. Recusaram a ajuda de funcionários da limpeza ou de outras pessoas, contribuindo para as condições inseguras e insalubres que acabaram afetando sua saúde. A família não os visitava nem se comunicava regularmente com o casal por mais de 18 meses antes da descoberta de suas mortes. Essa extrema privacidade, embora refletisse os desejos pessoais do casal, impediu uma intervenção oportuna durante a doença. A reação do público foi uma mistura de tristeza e incredulidade. Fãs e veículos de comunicação lutaram para conciliar a imagem de Hackman na tela, um homem conhecido por sua disciplina, força e autoridade, com a realidade de seus últimos dias. A propriedade, antes um reflexo de ordem e riqueza, havia se tornado um símbolo de vulnerabilidade, doença e isolamento. Fotografias divulgadas pelas autoridades mostraram cômodos desarrumados, alimentos vencidos e outros sinais de negligência prolongada, revelando o contraste entre a imagem pública de Hackman e suas circunstâncias privadas. Hackman e Arakawa foram sepultados em Santa Fé, em 15 de abril de 2025. O funeral foi privado e contou com a presença apenas dos 3 filhos de Hackman, Christopher, Leslie e Elizabeth. Após suas mortes, o patrimônio tornou-se tema de discussões legais e financeiras. Relatos indicavam que o testamento de Hackman não havia sido atualizado desde 2005, levantando questionamentos sobre a herança de sua fortuna, estimada em $80 milhões. Representantes legais e familiares
enfrentaram o desafio de interpretar um testamento que já não refletia as intenções atuais. As mortes de Hackman e Arakawa destacam os perigos do isolamento prolongado, especialmente para idosos com problemas de saúde pré-existentes. Embora sua privacidade e desejo de permanecerem afastados da vida pública tenham sido respeitados, essa escolha teve consequências não intencionais, contribuindo, em última instância, para suas mortes. Os exames médicos confirmaram causas naturais, mas as condições dentro da casa ilustram os riscos associados ao isolamento extremo. Em retrospectiva, a história de Gene Hackman e Betsy Arakawa serve como um alerta. O ator, outrora uma figura imponente em Hollywood, passou seus últimos anos em solidão, afastado das redes de apoio que poderiam ter evitado um desfecho tão trágico. Suas mortes revelam a vulnerabilidade de indivíduos que optam pela privacidade em detrimento do contato com o mundo exterior. Além da tragédia pessoal, a propriedade e seu estado ilustram como nem mesmo a riqueza e a proeminência podem proteger contra as consequências naturais do isolamento e da doença. Este caso também demonstra a importância do acompanhamento familiar e comunitário para idosos que vivem sozinhos ou em reclusão. Embora a vida de Hackman tenha sido marcada pela independência e privacidade, acabou por carecer do apoio necessário para garantir sua segurança e saúde na velhice. Investigadores e autoridades confirmaram os fatos do caso, mas a história humana por trás dele permanece uma de solidão, negligência e tragédia silenciosa, lembrando o público de que mesmo aqueles que parecem fortes e no controle podem ser vulneráveis na vida privada. Embora as circunstâncias chocantes que cercam a morte de Gene Hackman tenham levantado questões de mistério e perigo, não se pode esquecer a vida que o levou a essa situação. Quais experiências, escolhas e talentos moldaram o homem por trás da lenda? Vamos analisar mais de perto a vida, a carreira e o legado de Gene Hackman. Gene Hackman, nascido em 1930 no condado de San Bernardino, Califórnia, foi um dos atores mais respeitados e versáteis de Hollywood. Ele começou sua carreira nos palcos do Pasadena Playhouse, na Califórnia, durante a década de 1950. Inicialmente, ele interpretava pequenos papéis em peças de teatro, mas trabalhou duro e aprimorou sua arte. Do palco, passou para a televisão e, em seguida, para o cinema. Com o tempo, construiu uma reputação como um ator talentoso, capaz de interpretar diversos tipos de personagens. Hackman tornou-se amplamente conhecido após sua atuação no filme Bonnie e Clyde, de 1967. Esse papel lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Ao longo de sua carreira, Hackman foi indicado a 5 Oscars, dos quais venceu 2. Em 1972, ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel em Operação França. Mais tarde, em 1992, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Os Imperdoáveis. Hackman era conhecido por assumir uma grande variedade de personagens. Ele interpretou o vilão Lex Luthor na série de filmes do Superman, um técnico de basquete em Hoosiers, presidentes, líderes militares e um capitão de submarino em Maré Vermelha. Ele também tinha talento para a comédia, como visto em The Birdcage e The Royal Tenenbaums. Hackman se aposentou da atuação em 2004. Naquela época, ele já havia atuado em 79 filmes ao longo de 5 décadas. Sua longa carreira demonstrou tanto sua habilidade quanto sua dedicação. Hackman também tinha interesses fora da atuação. Ele gostava de escrever e publicou vários romances. Alguns desses livros foram inspirados por seus hobbies, como mergulho e corridas de carro. Hackman competiu em corridas de carros em Long Beach e Daytona, demonstrando seu amor por velocidade e aventura. Ele também era um mergulhador ávido, o que influenciou seu primeiro romance. A vida pessoal de Hackman foi marcada por desafios e conquistas. Durante a Grande Depressão, seu pai abandonou a família quando Hackman tinha apenas 13 anos. Apesar desse começo difícil, ele demonstrou determinação. Com apenas 16 anos, mentiu sobre sua idade para se alistar nos fuzileiros navais. Após ser dispensado do serviço militar, ele usou o benefício educacional para veteranos, GI Bill, para estudar jornalismo e produção televisiva. Hackman casou-se 2 vezes e teve 3 filhos.
Suas experiências pessoais, incluindo as dificuldades da juventude e o serviço militar, o moldaram e frequentemente influenciaram os personagens que interpretou na tela. Ao longo de sua carreira, Hackman foi muito respeitado por seus pares. Muitos admiravam sua dedicação e a autenticidade que ele imprimia a cada papel. Clint Eastwood comentou que Hackman nunca escrevia uma nota falsa, não importando o tamanho do papel ou a dimensão do filme. O New York Times o chamou de o homem comum por excelência de Hollywood, uma descrição que refletia sua capacidade de interpretar de forma convincente pessoas comuns, heróis, vilões e personagens complexos. O trabalho de Hackman agradou a muitas gerações de espectadores. As pessoas descobriram seus filmes em diferentes épocas e continuaram a apreciá-los muito tempo depois de seu lançamento. Por exemplo, o público mais jovem que assistiu a Os Substitutos ou filmes mais antigos como Quem é Seu, ainda podia ver seu talento brilhar. Os fãs costumam se lembrar de momentos marcantes de sua carreira, como Lex Luthor tirando a peruca em Superman, o que deu vida ao personagem dos quadrinhos, ou sua pequena participação especial em O Jovem Frankenstein, onde interpretou um homem cego com uma barba espessa. Mesmo em aparições breves, Hackman conseguia deixar uma impressão duradoura graças à sua habilidade e atenção aos detalhes. Além da atuação, Hackman tinha outros talentos e interesses. Era conhecido por aceitar papéis desafiadores ou complexos, muitas vezes escolhendo personagens com personalidades difíceis ou conflituosas. Ele gostava de se desafiar e explorar novos tipos de personagens. Hackman também encontrou maneiras de se expressar fora da atuação. Escrever romances lhe proporcionou outra forma de expressão criativa, enquanto correr de carro e mergulhar lhe permitiram buscar aventuras na vida real. Em resumo, Gene Hackman teve uma longa, bem-sucedida e variada carreira no cinema, na televisão e no teatro. Ganhou prêmios tanto por papéis principais quanto coadjuvantes e interpretou uma ampla gama de personagens. Sua dedicação, versatilidade e autenticidade lhe renderam o respeito de seus colegas, críticos e público. Além da atuação, explorou a escrita, o automobilismo e o mergulho, demonstrando paixão pela vida e pela criatividade. O trabalho de Hackman continua a influenciar atores e cineastas, e seus filmes permanecem uma parte importante da história de Hollywood mesmo após sua aposentadoria. Seu legado como ator talentoso, confiável e versátil permanece firmemente estabelecido. O que você acha do legado de Gene Hackman? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração da incrível vida, carreira lendária e legado duradouro de Gene Hackman. Se esta análise aprofundada lhe proporcionou uma nova apreciação pelo homem por trás das telas, não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo na sua tela para descobrir mais histórias. Até lá!